Olá pessoal, vamos para a nossa segunda revisão de inovação e empreendedorismo, disciplina na qual estamos aprendendo um pouquinho sobre as melhores práticas para levar a inovação à frente de diversos tipos de negócio e propiciar para que hajam movimentos que garantam um aumento da competitividade das organizações em cenários que a cada dia se tornam mais dinâmicos, com diversos tipos de concorrentes entrando a todo tempo ali para competir em relação à preferência dos consumidores, né? Recuperando um pouquinho de todo o rol de conhecimentos que adquirimos ao longo das aulas, temos aqui a própria definição de conhecimento, né, que é a compreensão teórica ou prática das coisas, englobando a relação entre informações e práticas, originando experiência, investigação e aprendizado. O conhecimento ele é a base da ciência, da matéria-prima, como já vimos, né? A questão do conhecimento levada à inovação deve ser considerada pelo empreendedor a todo momento. O empreendedor ele precisa, através do relacionamento estabelecido com o seu ambiente, adquirir informações que possam ser combinadas com o seu conhecimento prévio e gerem ali inovações em relação à sua própria forma de agir. Por quê? Porque este empreendedor cada dia mais encontra obstáculos na sua ação que vão desde a falta de tempo. Usualmente as pessoas conectadas aos negócios possuem uma agenda apertadíssima, são muitas coisas para fazer, poucos recursos para delegar esse tipo de coisas, de atividades do dia a dia, e cada vez mais é necessário empenhar mais tempo na atividade da empresa. Falta de confiança do mercado é um outro tipo de obstáculo. As pessoas olham para movimentos inovadores ou novas percepções e não conseguem compreender bem como aquilo se encaixa com um paradigma já dado, e por isso surge ali uma falta de confiança. Incerteza em relação se aquilo realmente vai se desdobrar em algo que faça sentido no emprego dos recursos econômicos, por conta da própria não visualização da recuperação destes investimentos. Crescimento conturbado, quando as empresas atingem um determinado nível de maturação que passam a crescer, usualmente ainda existem poucos recursos para fazer com que ela cresça de uma maneira estruturada dentro de um determinado perfil de crescimento, e por isso as coisas geralmente fogem ao controle e crescem de uma maneira espantosa, sem um controle muito rígido, né? Além disso, existem diversos conflitos associados ao empreendedorismo, tanto em relação às expectativas do empreendedor, quanto em relação a todos os outros entes conectados a este empreendedor, e a pressão contínua, né, que é existente para o empreendedor por conta da recuperação do capital que foi empregado. Quais são os impactos da ação desse empreendedor que consegue vencer todos esses obstáculos? Primeiro, ele cria valor visível para o mercado. Segundo, ele gera novos empregos, né? No Brasil, principalmente, a pequena empresa é a maior geradora de empregos. Aumento da atividade econômica, ou seja, novos empregos e geração de valor fazem com que novos valores sejam incorporados ao mercado, e com isso tem mais dinheiro rodando, a atividade econômica aumenta, novas pessoas estão entrando no jogo do mercado por conta de estarem empregadas, né? E novos setores surgem, né? Existe uma nova gama de produtos e serviços sendo oferecidos a partir do ato de empreender. Temos ali, por comportamentos do empreendedor inovador, algumas características que estão relacionadas principalmente em como ele se depara e reage ao ambiente, às questões associadas ao ambiente. Então, questionar é um desses comportamentos. Observar, sempre olhar de perto aquilo que parece que vai se consolidar numa determinada tendência.
Experimentar, que significa não ter medo de arriscar, e é lógico, sempre existe um risco para tudo que se faz. Estabelecer networking. Networking significa lidar com uma rede de contatos que seja propícia para o estabelecimento de processos que levem a uma determinada geração de valor, e associar todas essas características e comportamentos, né? Então, quando eu estou falando de questionário, estou falando do inovador que não aceita o que a realidade é dada. Ele vai tentar modificar aquela realidade se observando como objeto de transformação. Um dos exemplos disso é se perguntar por que a troca de textos em telefones tem que se dar por SMS. Temos aí a emergência de outros dispositivos como o WhatsApp, né, que surgiram por conta de empreendedores que não ficaram estáticos diante de uma oportunidade de questionamento. Por que os livros e músicas precisam ser comprados e não alugados? Então existem outros serviços que estão se desenvolvendo a partir desse questionamento. Observar é uma outra característica que demanda curiosidade constante, observar pessoas e entender o comportamento dessas pessoas em função de algo que as imprime ou as motiva. Observar as empresas e observar os elementos novos, sempre estar atento à inovação. Também experimentar, assumir que a inovação é um processo de tentativa a erro e sempre tentar novas experiências, desconstruindo ideias, produtos e processos e testando protótipos, processos pilotos, novos modelos de negócio, não tendo aversão ao risco, né? Essa aversão ao risco leva a não tentar, e não tentar leva a não ter resultados passíveis de serem atingidos. Além disso, o networking deve ser sempre trabalhado no âmbito de busca de perspectivas diferentes, opiniões sobre ideias, pessoas diferentes de si mesmo, ou seja, consultar outros pares, né? Pessoas especialistas e não especialistas com formação diversa, como, por exemplo, a relação que foi estabelecida entre o tripé da Apple, que era o Steve Jobs, Steve Wozniak e o Jonathan Ive, que foram pessoas com uma formação bastante difusa, com um temperamento muito diferente, personalidade, em certos casos, antagônicas, né? E temos aí que este perfil de empreendedor nos leva a modelos de como o empreendedor pode, enfim, relacionar essas habilidades e tornar viável qualquer tipo de empreendimento que ele venha a tentar. Temos a qualificação do empreendedorismo em dois grandes momentos. O intraempreendedorismo, que é a adaptação do comportamento, atitudes e estratégias de empreendedores dentro de uma organização já estabelecida, onde a burocracia é uma estrutura organizacional que possui regras. Estamos falando do modelo weberiano de burocracia, ou seja, aquele onde a burocracia não é não é uma palavra que tem aquele uso popular que implica uma demora, alguma coisa assim. Não, a burocracia é uma organização estabelecida em regras, rotinas e procedimentos formais de trabalho, formada por uma hierarquia e uma divisão de responsabilidades e tarefas, né? A burocracia, então, ela é uma organização formal, né, pautada por diretrizes e regrinhas, tá? O intraempreendedorismo, ele se baseia neste tipo de organização. Quais são os seus 10 mandamentos? Primeiro, monte sua equipe, pois intraempreender não é uma atividade solitária. Você precisa de pessoas de diversos tipos de talento dentro da organização que se complementem para empreender. Além disso, divida os créditos de forma ampla para que todos possam participar e terem os seus méritos reconhecidos. Peça conselhos antes de pedir recursos, ou seja, vai lá e pergunta antes. Faça com que o tomador de decisão participe de algo. Prometa pouco e entregue muito. A publicidade ativa o sistema imunológico corporativo, ou seja, não fale muito sobre o que você vai fazer, mas entrega bastante depois de feito. Faça qualquer trabalho necessário para realizar seu sonho, independente da descrição do seu cargo, ou seja, não importa em que posição hierárquica você está na empresa, é necessário que você trabalhe para que os seus sonhos e objetivos sejam atingidos. E lembre-se que é mais fácil pedir desculpas do que pedir permissão, principalmente quando se sabe que o resultado da sua ação será um posicionamento melhor dentro da organização e para a própria organização frente ao mercado.
Também temos por mandamento a manutenção dos melhores interesses da empresa e de seus clientes em mente, especialmente quando se tem que contornar as regras ou a burocracia. É necessário ir ao trabalho todos os dias disposto a ser demitido, porque muitas vezes você vai ter que arriscar, e arriscar significa se comprometer em relação aos recursos da organização. Seja fiel aos seus objetivos, ou seja, não transgrida os seus próprios sonhos, mas realista sobre como alcançá-los, ou seja, é necessário entender as necessidades para se chegar lá. E respeite e informe os seus patrocinadores, sempre é necessário se amparar com o apoio daquelas pessoas que mantêm a organização ou mantêm a sua posição dentro da organização. Existem algumas categorias de obstáculos ao intraempreendedorismo. São elas o capital, muitas vezes o capital é restrito, o planejamento, que muitas vezes não contempla algumas atividades inovadoras e é necessário que isso seja colocado num plano para que haja orçamento, para que haja disponibilidade de recursos para executá-lo. As competências, muitas vezes não é possível realizar algo em termos de processos para desenvolvimento de alguma nova ideia por conta da escassez de competência interna na organização para desenvolvê-lo. Competências que incluem aqui o rol de conhecimentos e atitudes e habilidades de todos os envolvidos nas operações. Além disso, temos os comportamentos. É necessário que as pessoas estejam realmente motivadas para a alteração de um determinado cenário já estabelecido e, não menos importante, o mercado e o ambiente. É necessário, para que tudo dê certo, que existam condições favoráveis no ambiente que condiciona todo o posicionamento da organização frente aos seus clientes, ok? Nisso a gente tem que considerar condições macroeconômicas, condições impostas pela legislação, posições impostas pelo governo, enfim, tudo que tem a ver com o macroambiente. Além disso, é necessário que seja reconhecido pelo empreendedor, no âmbito do desenvolvimento da inovação, os tipos de estruturas organizacionais. As empresas que buscam inovação procuram sempre criar uma estrutura organizacional que minimize as barreiras para o empreendedorismo internamente, tais como desenho funcional, ou seja, como é que você vai desenhar as diferentes relações hierárquicas da organização, equipes funcionais cruzadas, ou seja, várias pessoas que entendem de vários assuntos se cruzando em projetos diferentes, equipes autônomas sem suporte, que são equipes que vão desempenhar algum tipo de atividade sem a necessidade de um auxílio centralizado, e organizações ambidestras. Veremos aqui como funciona o desenho funcional de cada uma desses modelos aqui. Existe um departamento na organização de desenho funcional típico, existe um departamento de pesquisa e desenvolvimento, P&D, que usualmente está hierarquicamente localizado abaixo da administração geral e posicionado ao lado dos demais departamentos, na hierarquia da mesma forma que os outros departamentos, tá? Existem as equipes funcionais cruzadas, quando temos um negócio emergente que se aproveita dos recursos oriundos de todas as outras áreas da organização. Então, existe uma relação direta com os departamentos da empresa que participam do seu desenvolvimento. Além disso, temos as equipes autônomas sem suporte, onde é criado um novo negócio que fica de fora da empresa estabelecida e de sua hierarquia, mas ainda depende dos outros departamentos existentes no momento de sua implementação, ou seja, paralelamente aos demais departamentos existe um negócio emergente, entretanto ele consegue, através de um mecanismo de cooperação, se utilizar dos recursos oriundos de outras áreas, mas está localizado hierarquicamente diretamente abaixo de uma administração geral. E temos ainda aquilo que chamamos de organizações ambidestras, que tem sido aí, na literatura de administração de empresas e de inovação, temos uma atenção mais especial a este tipo de organização. É aquela que possui seus próprios departamentos de produção e vendas, evitando práticas e culturas organizacionais já estabelecidas, ou seja, é uma empresa que está conectada a outra empresa, mas acaba adquirindo uma cultura própria, Então você tem todo um negócio emergente surgindo, com áreas próprias para este negócio, e essas áreas podem ou não ter redundância
em outras regiões ou outros negócios já existentes da organização. Significa que estamos tratando aqui como se fosse um negócio independente. Chamamos isso de organizações ambidestras, tá? Vamos retomar aqui alguns conceitos, principalmente o conceito de valor, que deve ser sempre reconhecido pelo empreendedor ou por qualquer agente que tende a se conectar com os processos de inovação dentro da organização, né? Precisamos definir o que é valor para poder identificar qual é a percepção do cliente diante de um determinado produto ou serviço que está sendo ofertado. Então, valor é um conceito abstrato e relativo que geralmente é expresso pela relação custo-benefício ou benefício-custo. O que seria isso? Os benefícios são as qualidades percebidas pelos clientes que normalmente vão avaliá-los em relação aos concorrentes. E aí ele leva em consideração diversas dimensões como design, funcionalidades, durabilidade, etc. E diversas outras percepções que ele tem acerca de um determinado produto ou serviço. E o que seria o custo, então? O custo para o cliente, os custos serão principalmente expressos pelo preço de compra, mas podem envolver outros inconvenientes, como, por exemplo, a dificuldade de se obter aquele recurso que ele precisa, aquele produto, né? Então, o que é o valor? O valor é sempre uma relação de custo-benefício. O benefício também se ampara com a ideia de utilidade. O quão útil é naquele momento aquele produto, aquele serviço para o cliente. E aí ele vai comparar com o custo e aquilo que sobra é uma ideia de valor. O custo é também uma estimativa monetária, o quanto se gasta para produzir e oferecer produtos e serviços. Envolve este conceito o custo dos materiais e equipamentos utilizados, mas também o custo de mão de obra envolvida, tudo rateado por cada unidade do produto, o que significa dizer que existe, na verdade, um custo marginalizado, ou seja, um custo por unidade do produto. E o que seria o preço? O preço nada mais é que a quantidade monetária paga pelo cliente por uma unidade do produto ou serviço. O preço é aquilo que o cliente enxerga, sendo que normalmente ele não sabe o custo daquele produto, né? Então, temos ali temos aqui uma transposição de um conceito subjetivo, que é o conceito de benefício e custo, para um outro conceito, que é o de valor, que também é subjetivo, mas que encontra sua concretude no preço. Né? O preço que vai ser estabelecido não somente por essas questões relacionadas ao benefício percebido ou ao custo de se obter algum tipo de produto, mas também pelas relações de oferta e demanda do mercado, ok? Então, se há uma demanda maior por um determinado produto e a oferta dele está baixa, temos uma tendência de que o preço suba, ok? Bem, em inovação, temos a questão da inovação em processos de negócio, os processos de negócio que modificam todo o estabelecimento das relações de um determinado consumidor com as instâncias geradoras desse negócio. Exemplos claros de problemas de processo que vão impactar emblematicamente nos custos são que um produto pode demorar a ser entregue ou é entregue com defeito. O cliente tem que esperar demais para ser atendido, o cliente não sabe qual é o canal de comunicação para utilizar para obter informação, ou que é difícil acompanhar ou cancelar pedidos. Qual é o conceito do processo? O processo, na verdade, é um conjunto encadeado de atividades que transformam entradas e modificam essas entradas, acrescendo-as de valor aos olhos da sociedade, do tomador de serviço ou do consumidor de um determinado produto. O que significa que os processos existem, né, para encadear atividades de transformação, atividades que demandam recursos diversos, e os processos, na verdade, encadeiam essas atividades para gerar algum tipo de valor maior na percepção dos compradores, percepção do mercado. Ou seja, os processos existem para gerar valor agregado, ok? Bem,
saindo um pouco dessa temática de processos, temos um processo típico de geração de inovação que cabe aqui a cada dia mais tratar desse assunto por conta do êxito que tem trazido para a busca de inovação em diversos tipos de companhias, que é a temática do Design Thinking. O Design Thinking é uma ideia que teve como precursor o Tim Brown, que ele achava que para inovar não bastava apenas pensar nas funcionalidades dos produtos e serviços de forma isolada, mas considerar o ponto de vista do cliente. Então, a ideia central do Design Thinking é se posicionar no ponto de vista do cliente, né? Conseguir enxergar aquilo que o cliente entende por valor naquilo que será fornecido a ele, ok? Isso é, os desenvolvedores do produto têm que interagir com clientes, se colocarem no seu lugar e pensarem como o negócio deve ser desenhado para atender suas necessidades, tornando assim um modelo centrado no ser humano. O conceito de Design Thinking, ele tem aqui como premissas a inspiração, né, que demanda interagir profundamente com os clientes, observar como eles se comportam na situação considerada e entender bem o problema, né, ou seja, se inspirar, conhecer as definições raízes de interação daquele cliente com um determinado produto. Tem a ideação, que é criar um conjunto de ideias com foco na resolução do problema, utilizando métodos como brainstorming, mapas mentais e outras ferramentas, ou seja, gerar ali uma massa crítica de conhecimentos e percepções acerca daquele problema, gerando ideias de como poderia ser modificada a questão e emergindo dali soluções aplicáveis. E temos a implementação. O que é a implementação? É tornar factível aquilo que se tem como solução para uma determinada para um determinado problema ou para alguma determinada demanda de um cliente. Como é que eu faço isso? Primeiro eu crio protótipos dos serviços e produtos e vou testá-los de forma interativa, ou seja, na presença deste cliente, para que ele consiga passar toda a percepção acerca de sua expectativa acerca daquilo, realizando modificações e voltando ao início do ciclo se necessário. Então, primeiro é necessário empatizar, ou seja, se colocar no lugar do outro, depois definir o que é a condição do outro e quais são os pontos relevantes, destrinchando-os em categorias de análise, idear, que significa criar ideias do que poderia ser a solução e, a partir disso, prototipar a solução, que significa contextualizar e dar tangibilidade a esta solução, e finalmente testar, que é colocar em contato direto com o cliente e depois voltar ao início se isso for necessário, dada a percepção do cliente. O Design Thinking é uma técnica aplicada bastante na interação e oferta de novos produtos, e quando falamos de novos produtos e novas oportunidades, pensamos também na exploração disso por novas empresas. Existem alguns desafios típicos de uma nova empresa. O sócio investidor, que é um dos indivíduos conectados a essa nova empresa, ele tem ali um conjunto de conceitos que o definem e usualmente ele tem por desafio agregar um ou mais sócios que possuem capital para bancar o início das operações. O grupo de sócios pode ser formado por aqueles que contribuem com capital, com trabalho ou com ambos, que são aqueles que dão tanto capital quanto vão trabalhar na operação. Também temos aquele tipo de sócio que seria o investidor anjo, o investidor que aposta no negócio e aplica seu capital para bancar os seus custos iniciais. Ele pode ou não receber uma pequena participação da organização, usualmente ele recebe, mas não participará de sua administração, atuando apenas como um conselheiro, ou seja, vai dar algumas indicações para o empreendedor de como é que deve ser tocado o negócio. Além disso, existe a possibilidade nessas novas empresas de começar como parceiro, que é uma forma comum de muitas empresas começarem através de um contrato de prestação de serviço com outra empresa. Então ela vai alavancar receitas a partir de um contrato já estabelecido. Quando ela estiver estruturada, poderá obter novos clientes e aumentar a escala. É muito comum isso, o que diminui o risco do início da operação das empresas. Além disso,
as empresas prezam por algo que é chamado de crescimento orgânico, ou seja, iniciar operações tímidas e aos poucos, à medida que se obtém receitas, reinvestir para aumentar a escala. Nesse caso, o crescimento pode ser lento, os empreendedores podem ficar um tempo sem renda, né? Existe um risco associado. Nem todos os negócios conseguem iniciar operações sem um investimento inicial, ficar esperando que haja um montante de caixa para investir. Existem algumas linhas de financiamento para a inovação, baseada em órgãos governamentais e até premiações de entidades privadas que garantem ali recursos para que a organização se desenvolva e principalmente invista em tecnologias inovadoras. Entre os diversos participantes que podem investirem patrimonialmente na empresa, temos lá o sócio experiente. A incorporação de um ou mais sócios experientes em gestão de empresas pode facilitar a estruturação inicial e viabilizá-la em sua fase mais difícil. Por quê? Porque esse cara já traz para a organização uma experiência de interação com o mercado, que é o que realmente pode se desdobrar em uma vantagem competitiva, uma vez que ele já lidou com situações semelhantes àquelas que a organização tende a enfrentar no mercado e, por isso, ele já está mais habituado a tomar decisões e a lidar com os recursos disponíveis para resolver situações específicas que podem se desdobrar à frente das organizações. Existem também as entidades, como incubadoras e aceleradoras, que são entidades públicas ou privadas que fornecem espaço, recursos, apoio e conhecimento para as empresas iniciantes, que podem contribuir bastante ali na obtenção de diversos tipos de recursos e informações para a continuidade da operação das empresas, né? Temos aqui um item que é absolutamente indispensável nos dias de hoje, em termos de conhecimento de modelagem de negócio, que é o Business Model Canvas. O Business Model Canvas é um modelo visual que mostra como funciona o empenho de recursos da organização para a geração de valor. Então, a partir de uma proposição de valor, são empenhados recursos nos processos chaves, né? Recursos que estão lá alocados nos processos chaves e parceiros que vão oferecer diversos tipos de recursos oriundos do mercado para que sejam transformados e, enfim, chegue-se à proposição de valor. E para que esse valor escoe para um determinado segmento de clientes, é necessário estabelecer relacionamentos com esses clientes, dispositivos de relacionamento com esse cliente, que passam aí pela comunicação e que haja gestão de canais para entrega desse valor. Tudo isso vai se condicionar numa estrutura de custos de empenho de recursos e que vão se desdobrar na entrega do valor em um fluxo de receitas. Tende-se a ter esse fluxo de receitas como positivo, né? O fluxo de receitas menos os custos tem, para a viabilidade do negócio, que ser positivos, né? Então, o Business Model Canvas ele tem sido muito utilizado. Seu criador, Osterwalder, virou aí uma espécie de celebridade no âmbito da inovação e dos negócios iniciantes, as startups e os diversos empreendedores conectados com empresas de bases tecnológicas emergentes. Por quê? Porque é algo fácil de se visualizar, é algo fácil de entender e é algo que mostra ali, num primeiro crivo, se a empresa tende a dar certo ou não, né? Principalmente em termos econômicos. Dentre esses diversos encontros que existem entre as instâncias tomadoras de decisão e formuladoras de propostas de novas empresas, temos ali uma modalidade que é o pitch. O pitch, o que é? É uma apresentação entre os empreendedores, né, que os empreendedores fazem diante de possíveis investidores e entidades de apoio. Usualmente esses caras têm muito pouco tempo disponível, então você vai formatar isso num tempo de 3 a 5 minutos, né? Essas apresentações devem ser bastante objetivas, pois eles usualmente não têm muito tempo, e apresentar um modelo de negócio de forma impactante para que esses investidores tomem decisões acerca de investir ou não.
dentro de toda essa temática de inovação, existem arranjos que são feitos para compartilhamento de condições ideais, que são os polos tecnológicos. Quando se cria um ambiente de proximidade e recursos para esse tipo de empresa, principalmente empresas de base tecnológica, é possível promover uma cultura de inovação e empreendedorismo, no qual o entusiasmo gerado pelas pessoas envolvidas gerará um ciclo virtuoso que conduzirá à ampliação da dinâmica de geração de inovação. Muito bem, ficamos por aqui e até mais.